O sul representa o castiçal, representa o Espírito Santo, tá bom? E nós vimos essa cena aqui, o Espírito Santo é descrito, ali é mencionado no capítulo 5, verso 6, né? E o que acontece? Subitamente aparece no meio dessa cena um cordeiro, Jesus. Então vocês percebem que há uma cena do trono de Deus, o centro de comando do universo, e aí termina essa cena com um louvor antifonal. Começa com as 4 criaturas, os 24 anciãos, depois se espalha para todos os anjos, depois se espalha para todo o universo, tudo que está no céu, na terra e embaixo da terra. Essa é a descrição hebraica, né, que é usada. Lembre-se, professor, o livro de Apocalipse foi escrito em grego, o senhor está falando em hebraico? Sim, mas a cabeça de quem escreveu era totalmente hebraica. Então ele usa expressões pensando no hebraico, né? É que nem a gente, às vezes, usa certas construções em inglês, que você fala assim, o americano não vai entender, porque você usou uma expressão brasileira, se transportou para o inglês, né? Mesma coisa aqui, tá? Então termina com um cântico antifonal aí, que você pode ver no final do capítulo 5, nós já estudamos, tá? Essa é a cena do tabernáculo. Encerrada a cena do tabernáculo, acompanha comigo agora o capítulo 6. Vocês estão vendo aí? Primeiro selo, agora começa a linha dos selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O que vem depois do sexto selo no capítulo 7? Vem os 144 mil, tá? Vira a página aí, no meio do capítulo, a visão dos glorificados. Vocês estão vendo 144 mil e visão dos glorificados? Parabéns. A primeira cena é a cena de atribuição que eu falei, é um interlúdio, uma cena de atribuição e uma cena de confiança, de segurança. Nós vamos falar isso semana que vem, tá bom? Mas para vocês saberem que tem uma quebra na linha profética, tem 6 elementos, tem uma quebra que é um interlúdio duplo, como eu mostrei para vocês aí, e olha o finalzinho, na verdade, olha o primeiro verso do capítulo 8, está falando do 7º selo, ok? Completou a linha profética. Quem dividiu os capítulos do Apocalipse se enganou, tá bom? Esse primeiro verso do capítulo 8 pertence ainda ao capítulo 7, porque é o final. A partir do verso 2 do capítulo 8, começa uma outra cena no tabernáculo. Perceberam? Não percam de vista isso, senão fica difícil entender o Apocalipse, ok? Nossa missão de hoje, vamos varrer os 6 primeiros selos, tá? Entender o que são isso aqui. Perfeito? Todo mundo comigo? Tranquilo? Ótimo. Vamos lembrar agora, na cena do trono de Deus, qual era o enredo que estava acontecendo ali. E João, quando foi convidado a assistir, quando ele viu a cena, ele chorava muito. Por quê? Ele viu um livro na mão daquele que se assenta no trono, né? Não há uma referência direta a Deus, apenas aquele que se assenta no trono. E ele segurava um livro selado, um livro escrito dos 2 lados, e selado com 7 selos. E por que João chorava? Ele sabia que aquele livro continha algo importante, mas ninguém no universo foi achado digno de abrir o livro, com exceção do Cordeiro, certo? E nós vimos que o Cordeiro era digno de abrir o livro. Mas por quê? Porque ele era forte como um leão de Judá? Não. Porque ele era digno, porque ele tinha virtude, ele fez uma ação digna, né? Oi? Merecedor, exatamente, não pela sua força, seu poder, mas pelo ato que ele fez da salvação, certo? E então agora, parabéns, vamos abrir os selos, não é isso que a gente também estava interessado em saber? Nós vamos conhecer os 7 selos agora que estavam nesse livro, tá bom? Muito bem. Vamos começar então lendo o verso 1 do capítulo 6. Quem me ajuda aí? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro O escrito... capítulo 6, verso 1. E quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Isso. Aqui tem um problema, tá? Bom, os 4 seres viventes a gente já conhece. A gente já passou por eles, vimos eles em torno do trono de Deus, vimos as características simbólicas dele, tá? Rosto de homem, de leão, de águia,
né, e de boi, tá bom? Já entendemos essa parte. Então agora começa o espetáculo, tá? O espetáculo diante de João, que era o objetivo, né? Mostrar para ele as coisas que viriam a acontecer. Então um daqueles 4 seres começa a chamar cenas. E vocês vão notar que os primeiros 4 selos correspondem exatamente a um chamado de cada um dos 4 seres viventes, tá? Então nós podemos dividir os selos, além de dividir 6 e 1, como eu mostrei para vocês, nós também podemos dividir 4 e os 3 restantes, tá bom? Porque os 4 são introduzidos por um chamado de cada um dos 4 seres viventes. E mais famoso, todos vocês já conhecem, esses primeiros 4 selos, eles são famosos porque eles fazem referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Que os filmes por aí pintam e bordam, distorcem, né? Criam o que eles querem aí, geralmente eles consideram que é tudo tragédia, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse nós vamos conhecer hoje aqui, tá bom? Mas qual é o problema que tem nesse primeiro verso aí que eu disse para vocês? O que o ser especial aqui, né, o ser vivente, ele fala? Que palavra ele fala? Vem. Alguém tem na Bíblia aí escrito vem e vê? Você tem, tá bom? Mas alguém tem. Ótimo. Pessoal, os teólogos, estudantes, eles se inclinam pela posição de que é apenas vem, tá bom? Por quê? Tem um ponto importante aí. Olha só, tá a cena, todo aquele centro, né, do universo ali, os anjos, os 4 seres, e João ali presenciando. Se o ser vivente fala assim, vem e vê, para quem ele está fazendo o convite? Para João, percebe? Naturalmente, você vai entender pelo texto que o convite é vem e vê. Você está convidando João. Porém, no original, a tendência é de entender apenas vem. Então, qual é o sentido que faz aí? É diferente. Pessoal, eu tô imagina num programa multimídia, tá? Um jogo, vamos dizer assim, tá? E tem um cenário ali, e o jogo está esperando, tá? Quando eu vejo no canto da tela uma tecla escrita assim, vem. Quando eu clico nessa tela, vem, aparece um personagem naquele jogo e entra em cena e eu assisto o que ele faz, tá? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Como tem um vem somente, o convite é para que a multimídia, né, o filme, ou seja, o painel profético em movimento, comece, execute. Então, quem que pula em cena nesse primeiro momento? Nós vamos ver no verso 2, tá? Então, veja, o convite da criatura, né, ali do ser vivente, é para que o primeiro selo, a primeira execução do selo que foi aberto, comece. É como se ele falasse assim, que se inicie o espetáculo, tá? É algo dessa forma. Vem. E aí o que acontece? Verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muito bem, aqui, olha, num verso único aí tem muita informação. Vamos analisar com calma. Primeiro, pensa nas 7 igrejas, tá? As 7 igrejas eram igrejas locais da época de João? Sim. Mas elas eram também o quê? Períodos ao longo de toda a história da igreja cristã, desde o tempo de João até a volta de Jesus, tá? Então vejam, eram períodos também. Como as profecias, elas têm linhas proféticas paralelas, e a exemplo do que aconteceu lá em Daniel, que lá também tem linhas proféticas paralelas, né? Você entende que a cabeça de ouro, que era a Babilônia, depois se transforma num leão da segunda linha profética. Mas é Babilônia, do mesmo jeito, tá bom? Imaginem que aqui Deus usou a mesma didática também. Então, nós esperamos que esse primeiro cavalo represente também um período na história e um primeiro período paralelo com a primeira igreja. Só que aqui ele vai dar outro enfoque. Vocês vão notar aqui que há um enfoque religioso, mas há também um enfoque social, do ambiente em que viviam aquelas pessoas na época de cada um desses selos sendo abertos, tá? Então vamos agora, com essa informação, né, vamos comprovar isso na profecia. Qual era o período da primeira igreja? Só para a gente fazer a comparação. Hã? Fala alto. 31 a 100. Não, perfeito, esse é o tempo.
E em que momento eles viviam? Em que ambiente eles viviam? Qual ambiente social? Era o Brasil? Verde e amarelo? Não? Era o quê? Roma? Roma imperial. Tá? Roma estava no cenário imperial ali. Então veja, olha que coincidência interessante. Se vocês forem em Roma, tem um arco lá do triunfo, que é onde os generais passavam, voltando vitoriosos dos seus combates, e eles traziam os povos, né, que foram escravizados, que perderam a batalha. E como vocês acham que esses generais chegavam nesse desfile comemorativo em Roma? Montados em quê? Cavalo branco. Olha que interessante. Então veja, o aspecto social do primeiro período é Roma vitoriosa, Roma que está se expandindo, né? Olhem que isso confirma, o fato de ter um arco na mão, confirma isso, tá bom? O fato de ter uma coroa também confirma isso, porque é uma coroa de vitória, não é uma coroa de rei aqui, tá? É Stéphanos, é coroa, como aquela coroa de flores, de plantas, né, que os gregos recebiam, tá? Então vejam só, no aspecto social, período de Roma, vitória, conquista, expansão. Olha o que fala o texto ali, saiu vencendo e para vencer, tá? Roma era imbatível. Porém, agora o aspecto religioso, e esse tem um significado maior para a gente, tá? Aliás, muito mais importante que o outro de Roma. Vamos agora pensar no aspecto religioso. O que significa o branco? Pureza, tá? Então a primeira igreja era pura? Sim, saiu das mãos do Senhor, né, com as doutrinas puras. Nós vimos isso quando a gente estudou. Depois, no final do século, ele começou a ter uma repreensão, né? As suas últimas obras não são iguais às primeiras, mas saiu com pureza, ok? A igreja venceu? Era vencedora? Sim, ela era extremamente perseguida, mas olha só o que Paulo falou. Quem pode ler para mim aí Colossenses 1:23? Olha que interessante. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Vocês notaram qual a declaração que Paulo fez aí? Uma declaração muito forte. Ele fala que no tempo dele, o Evangelho foi virtualmente pregado a toda criatura. Obviamente ele está se referindo no âmbito amplo da atuação dele, ali, né, no Oriente Próximo, mais ocidental, né, a parte ali, Roma, onde Roma vivia, toda aquela região recebeu a mensagem do Evangelho. Foi uma igreja extremamente vitoriosa, assim como Roma no aspecto civil foi vitorioso, a igreja no aspecto religioso foi vitoriosa. E olha essa expressão, saiu vencendo e para vencer. Essa é uma expressão hebraica que quer dizer nada mais, nada menos do que conquistando a vitória. Tá? É mais do que só ganhou, foi mais, ele conquistou uma vitória imensa. Então esse é o aspecto social e religioso desse primeiro período, corresponde com a primeira igreja, tá bom? Então guardem bem esse aspecto do branco do cavalo, tá? E do fato ali do arco, né, da coroa, ou seja, momento de vitória, né, de conquista. Segundo selo, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Isso. Nós já sabemos então que a tendência, o original é só vem. E aí o segundo ser está convidando o que venha? Agora você já sabe. Vê. Hã? Vê. Né? Não. Vê. Não, o original, a tendência é que seja só vem. Quem que o segundo ser vivente está chamando agora? Se o primeiro ser vivente chamou o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, quem que está chamando agora? O segundo. O primeiro cavalo pulou na tela simbólica da profecia e passou, executou a sua. Agora ele está chamando o segundo, aí vai sair novamente. Abriu o segundo selo, pula na tela profética o segundo cavalo. Tá? E vamos ver agora qual a descrição desse cavalo. Verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que
e foi-lhe dada uma grande espada. Muito bem. Então vamos lá, vamos interpretar essa parte aí. Primeiro, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aonde mais na Bíblia há uma profecia que fala sobre cavaleiros? Sobre cavalos, na verdade. Hã? Não. Zacarias, exatamente. Tá? E algumas pessoas, então, tentam fazer algum tipo de associação, o que é totalmente compreensível, você tentar entender com símbolos que você vê correspondentes, tá? Mas eu já posso adiantar para vocês que a profecia lá é diferente, tá? Não se aplica, não dá para fazer um match, né? Uma combinação deles. Lá são 4 cavalos também, mas notem que lá não tem os ginetes, né? Não tem a pessoa que cavalga com o cavalo. Lá, ao contrário, os cavalos estão puxando carros, tá? Eles têm a mesma cor, mas não na mesma ordem. E o simbolismo é totalmente diferente lá, tá? Então, só se você tiver curiosidade, assim, depois vai ler lá, acho que é capítulo 3, se eu não estou enganado, de Zacarias, tá? Você vai encontrar, mas você vai ver que não corresponde. É 8? Bom, depois a gente vê aí, tá bom? Mas não corresponde, a gente não pode usar lá para interpretar. Bom, cavalo vermelho. Vamos lá, o que no aspecto social, o que o vermelho nos lembra? Peraí, estou falando no tempo de João. Tá, pessoal? Tempo de João. Vamos lá. Sim, o simbolismo tradicional, tá? Que a gente tem. Quando a gente vê filme, ou quando a gente lê história, ou quando a gente associa no passado, o vermelho, até na tela simbólica, é associado sempre com guerra, com dificuldade. Tá? Morte, é isso mesmo, é o simbolismo mais básico que tem, tá bom? E o que acontece? Se o primeiro cavalo era de paz, conquista, vitória e pureza, o que a gente pode entender de um cavalo vermelho agora? Alguma coisa degradou daquilo lá, certo? Então nós estamos agora num ambiente de guerra. Isso bate com o período da segunda igreja? Bate. Lembra que a segunda igreja vai do ano da morte de João, né, arredondando aí o ano 100, até o 313. O que aconteceu em 313? 313 terminou um período de 10 anos de muita perseguição à igreja, muita guerra. Mas todo o período do 100 até o 313 foi muito conturbado para a guerra. Muita perseguição, muita morte, muitos mártires. Mas por que isso? Porque a igreja não era a igreja do Estado. E por que em 313 acabou tudo isso e ficou tranquilo? Que a igreja passa a ser a igreja do Estado, tá bom? Então nós podemos entender que o cavalo vermelho corresponde exatamente ao período da segunda igreja, tá? O que mais que tem aqui? Foi-lhe dado tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros, né? E aí qual é o instrumento que ele usa, que é mencionado na Bíblia de vocês aí, para simbolizar matar? Uma espada, com que adjetivo? Grande. Pessoal, uma espada, tá? Ela já é grande. Como é que você vai pegar uma espada grande e vai lutar? Não tem como, tá bom? Então, no original, isso aqui, a palavra que usa aí é como se fosse, quem conhece espanhol sabe, é uma adaga, tá? O que é uma adaga? É uma faca maior. É uma faca de combate, mas maior, tá? Então, essa era a espada que estava aqui. É uma espada de combate corporal, tá? Não é aquele que você sai em cima do cavalo, né, e matando as pessoas. Isso aqui é uma espada típica de luta corporal, tá? Então, claramente, a gente tem uma imagem aqui social do aspecto da guerra. E no aspecto religioso? Se o branco é a pureza, o vermelho é alguma contaminação. Concorda? Mas não é toda a contaminação, mas alguma já. Por quê? Começaram a entrar heresias na igreja, tá? Mesmo a igreja sendo perseguida, e quando uma igreja é perseguida, ela tem a tendência de se manter fiel, mesmo assim foram entrando heresias ao longo desse período. Depois, na terceira igreja, depois de 313, quando Constantino trouxe a igreja para o Estado, aí inundou de heresias falsas, porque misturou com o paganismo, tá bom? Mas teve também. Então perceba, o cavalo vermelho, no aspecto social, guerra, não tanto guerra, porque vocês veem que a espada era de luta corporal, é mais no sentido de perseguição, de morte àqueles que estavam contra o Estado,
o que o Estado tinha proscrito no cenário. Tá? E vermelho, do aspecto religioso, contaminação, uma contaminação inicial das doutrinas. É interessante, né, que a gente vê a cultura, né, o soldado, o cavalo branco, a figura do cavalo branco não usa a espada para matar. Né? A gente tem que entender que o cavaleiro sai matar com a espada, mas ele não mata. Ele tira a paz. E a paz está falando essa divisão de interpretação disso, né? Também. E líder doutrinário, que acha Sim. a invasão da tradição da igreja, aquele negócio do. Então isso surgiu então a Bíblia. Porque a igreja era pura e começa a entrar doutrinas falsas, e a gente pode imaginar a confusão que começou a dar, né? A perseguição, que você tinha que aceitar o costume, a questão da tradição da igreja, que Constantino estava trazendo, que é todo o paganismo, e a igreja não aceitava isso. Constantino é um pouco mais tarde, tá? Mas o que acontecia ali? Ali, de fato, a igreja combatia contra o paganismo, tá? Chocava contra o paganismo. E o que aconteceu na terceira igreja? A igreja fez isso. A igreja se misturou com o paganismo, tá? Então, por isso que tinha conflito e por isso que não tinha paz, né? É correto dizer, então, que o primeiro cavalo ele sai para vencer aqueles que estão seguindo, como a gente está falando, um cordeiro, porque o cordeiro é puro. E assim, o segundo cavaleiro é para acabar com aqueles que não estão com o cordeiro. Porque se ele é branco, ele saiu para vencer, e o outro é vermelho para matar os outros também através de uma espada, são dois opostos, né? Carrega comigo aqueles que estão comigo e mata aqueles que não estão comigo. Entendi teu ponto. Talvez a gente possa pensar mais que a igreja é aquela que está cavalgando, entendeu? Por quê? No primeiro cavaleiro, a igreja está conquistando, então ela está personificada no ginete, tá bom? Na segunda parte, né, a igreja está combatendo, no sentido de sofrendo, né, e tendo que se virar naquele ambiente, ou seja, a igreja está envolvida na situação do ginete. Tá? Não é que é porque a gente tende a tornar o símbolo uma realidade, né? Não, tinha realmente guerreiros que tentavam combater contra a igreja. Não, a igreja está envolvida naquela situação que o ginete representa, né? E o ginete é o cavaleiro, né? Nesse sentido, mas é por aí, né? Uma primeira leitura, eu estava com essa dúvida também, do cavalo vermelho, dá a impressão que ele está matando o cavaleiro do cavalo vermelho está matando a igreja, mas não. Ele está envolvido realmente. É uma condição social, é um símbolo da condição social que está vivendo ali. Tá? Mas, ou seja, a igreja está sendo carregada ali, ela está ali naquele simbolismo, entendeu? Ela não é um ente à parte e o simbolismo vem e ataca a igreja. Não, ela faz parte desse simbolismo. Por isso que tem um aspecto social e religioso. Tá bom? Vamos para o terceiro cavalo aí, verso 5. Isso, agora vocês já entenderam esse verso, tá? Pula o terceiro cavalo, verso 6. Desculpa. Não, você não terminou de ler o 5, né? Então, e eis o cavalo preto, o seu cavaleiro balança. Muito bem. Olha só, vamos fazer análise, agora já está ficando mais fácil, né? Pulou um cavalo do mesmo jeito, vem e o cavalo pulou na tela da profecia. Se o cavalo branco representava a pureza e o cavalo vermelho uma contaminação da verdade, o cavalo preto é o quê? O oposto do branco. Se o branco era pureza, o oposto preto é contaminação total. Tá? Foi isso o que aconteceu ou não na terceira igreja? Quando Constantino trouxe a igreja, o próprio Constantino convocava as reuniões da igreja, ele determinava as coisas que iam acontecer lá. Vocês acham que os bispos iam chegar para ele e falar assim, não, peraí, a doutrina, a Bíblia fala isso aqui, não. Constantino está mandando que seja assim, vai ser feito. Tá? Então começou a misturar. Então, a doutrina foi para o oposto agora. Saiu da pureza e foi para a máxima contaminação. Tá? O que mais que tem aí? Olha só que interessante. O que ele está segurando? O ginete está segurando o quê? A balança. A balança. Sabe qual a palavra que está aí no original? Jugo. Sabe o que é jugo, né? Quando você põe dois animais e você põe uma trava de madeira entre eles, para que eles andem juntos.
A balança lembra os braços desse jugo, por isso que a expressão é assim, e ele segurando um jugo, uma balança, tá? O que representa uma balança? Na nossa cultura. Tá bom, representa a feira ali e tal, normal, mas o que mais? Qual é o símbolo da justiça? A balança, certo? E veja, sempre na história, os magistrados, eles tiveram um certo aspecto de poder no sentido de organizar as sociedades, né? Hoje nós temos a democracia, em tese separado, 3 poderes, tá bom? Mas naquela época se confundiam as coisas. Então os magistrados de uma cidade, por exemplo, eles eram a lei ali, eles representavam. Então comecem a perceber que com o terceiro cavalo, o aspecto civil começa a se tornar mais proeminente, né? Uma balança, segurando ali. Ou seja, a própria igreja, no aspecto religioso, começou a se tornar mais materialista. Dá para a gente entender isso? Claro que dá. Se antes, no período anterior do cavalo vermelho, a igreja era perseguida, quando chega no cavalo preto, que a igreja agora vira a igreja do Estado, e os cidadãos passam a ser cidadãos romanos, né? Vocês acham que a igreja começa a ter um aspecto mais de desenvolvimento, de materialismo, de perda de fé, de confiança nas coisas que eu tenho e não nas coisas da palavra de Deus? Natural, certo? Então essa balança está simbolizando esse aspecto materialista. Mas quem mais? Isso seria inevitável, né? É inevitável pela junção do Estado com a igreja. Era de se esperar. Tinha que fazer essa transição. Guardem esse aspecto, porque o final do Apocalipse vai ser justamente a mistura de religião com Estado. É isso que vai ser Babilônia, tá bom? Então esse aspecto é muito importante. E os papas, eles sentenciaram. Sim, exatamente. Mas o Papa não é esse período ainda, tá? Só para ressaltar, a força dos papas não é aqui ainda. Nós estamos vivendo no tempo em que a igreja estava se ajustando aos novos tempos e o paganismo estava entrando, né? Agora é a igreja do Estado. Os papas vêm a partir do 4º selo, tá bom? Mas vamos ver o detalhe, verso 6 agora. Vamos ver a condição religiosa da época. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Muito bem, olha só. Trigo e cevada. Esses eram alimentos básicos, tradicionais das pessoas na época de João, tá bom? Engraçado que aqui, só um detalhe, né? O que é essa medida de trigo que é falada aí? Imaginem que isso aí é mais ou menos 1 litro, tá, de trigo. Essa era a ração mínima de um trabalhador diário, tá? Mínima. Você não vive confortavelmente com essa medida de trigo, você sobrevive, tá bom? E o interessante, um denário, que é uma moedinha, né, de 3, 4 gramas ali, muito pequenininha, esse era o salário diário de um trabalhador na época de João, tá? Então veja, ele pegou todo o salário dele e comprou uma porção mínima para sobreviver, tá? O que mais? 3 medidas de cevada. O que está mostrando aí? Também por 1 denário? Significa o quê? Que a cevada vale menos do que o trigo, tá bom? Agora, interessante, vamos fazer uma análise, vamos no Banco Central e fazer uma análise aí da inflação dessa época. Vocês sabiam que livros históricos do mesmo período mostram que esse preço do trigo e da cevada está inflacionada em 9 a 18 vezes. Olha que interessante. Então é um período de extrema necessidade, tá? Não contrasta isso? A igreja é a igreja do Estado, né? A balança mostrando que o materialismo começou a imperar, tá? E as pessoas começam a ter falta. Falta do quê? Roma, ali, ela, em tese, ela está rica, mas ela começa a sofrer as influências do quê? Das tribos bárbaras aqui. Então, no aspecto social, tá? Roma começa a ser fatiada, Roma ocidental, tá? Isso trouxe problemas, tá? Tinha tribos bárbaras que pilhavam diariamente Roma, e assim as suas outras partes também do Império Romano, tá bom? Mas no aspecto religioso, vamos lá. Branco, pureza,
vermelho, já teve uma contaminação. Preto, com contaminação extrema. Ora, no aspecto religioso, se as pessoas só recebiam doutrinas contaminadas, é natural que elas estivessem à míngua, passando fome. Então, do aspecto religioso, elas estavam sobrevivendo minimamente, tá? Ou seja, não tinham o alimento como nós temos quando nós vimos a igreja e recebemos um sermão, quando a gente senta para estudar, abrimos um livro, estudamos a Bíblia. Escassez de alimento religioso. Por isso, a indicação simbólica aqui do preço alto. Tá? Era difícil você encontrar minimamente o necessário para sobreviver. Tá? O que mais? Isso é confirmado pelo aspecto da última frase. Vocês notaram ali? Não danifiques o azeite e o vinho. Vamos lá, mais uma vez, são alimentos grandemente utilizados pelos orientais, no tempo de João. Qual é o símbolo do azeite? A gente entende. Fé, certo? Espírito Santo, fé, divindade, né? Fé na divindade. E o vinho? Amor, não é? O amor, você, até, vamos dizer, a Bíblia não menciona muitas vezes vinhos, né? Como celebração, né? Uma celebração, o amor. Então veja que está dizendo assim, o materialismo imperou tanto, as doutrinas ficaram tão contaminadas pelo paganismo que havia fome. Mas, por favor, não danifique a fé e o amor, mantenha a fé e o amor. Então, a fé e o amor foram mantidas minimamente. Por quem? Pelas pessoas que não compactuavam com as doutrinas pagãs que estavam entrando na igreja. Né? Então, começou a ter uma separação, e as pessoas que tentavam se manter fiéis à palavra de Deus. Vocês estão conseguindo mapear isso, lá o aspecto da igreja? Tá? São dois aspectos misturados, social e religioso. Tá? O mais importante é o religioso, sempre, nas profecias bíblicas. Tá? Não tente dar uma interpretação meramente histórica. Né? Sempre tem um aspecto que puxa para o religioso. Muito bem, vamos ao quarto cavalo então, verso 7. Quem pode ler o verso 7? Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. Aproveita e embala o verso 8 já. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Muito bem. Na nossa progressão agora, a gente achou que o preto era o máximo, né? Branco, pureza. Né? Ele seria o pior. Que seria o pior. Totalmente contaminado. Teve mais um efeito agora. E eu já vou adiantar para vocês que esse quarto selo, ele corresponde ao período da Idade Média até o início da Reforma. Tá? O que aconteceu na Idade Média? Vamos lá. O bispo de Roma se tornou absoluto. Por quê? Lembra dos 10 chifres de Daniel? Representando as tribos bárbaras? 3 deles caem e sobe um pequeno que se torna importante. Ele tem até uma boca e olhos que falam com insolência. Né? É até legal pegar esses temas de descrição simbólica e você aplica às vezes fora de contexto. Né? O cachorrinho da minha sobrinha que vem lá, tira essa fera terrível e espantosa. Né? Então, a mesma coisa aqui, né? Você fala assim, né? O que acontece aqui? A descrição, então, a gente estava imaginando que o preto era o máximo, mas vai um degrau a mais. Tá? O bispo, e agora a igreja católica, a igreja medieval, né, que assume e durante todos esses períodos aqui comanda, faz com que não somente as doutrinas sejam completamente contaminadas, mas agora essas doutrinas representam morte, tá? E eu vou começar pela cor. Na Bíblia de vocês está amarelo aí pro quarto. Você sabe qual que é no original, a cor mesmo, que é dita aqui? Quem já teve a experiência de colocar cloro numa roupa sem querer? Uma roupa colorida. Que cor que fica? Fica uma cor sem vida, perde totalmente a vida. Isso aqui é cor de piscina, pessoal. É cor aquele verde de cloro mesmo.
sem vida, tá? Por isso que a referência ali é amarela, mas essa é a cor de morte. E para confirmar isso, o cavaleiro, quem que está montado no cavaleiro agora? O ginete é o quê? É a morte, a própria morte. E quem que está seguindo a morte? O Hades, ou o inferno, tá? Ou seja, aqui, pessoal, vou só abrir um parênteses. A gente não acredita, e biblicamente não tem consistência, inferno como um lugar onde Deus está torturando, tá? Eu não vou tratar desse assunto hoje. Mas entenda que o Hades aqui é o lugar onde se deposita os mortos, portanto, está confirmando a ideia de morte. Tá? Esse é o conceito aqui. Cavalo amarelo, de cloro, tá bom? Com a morte cavalgando e o próprio inferno seguindo. É a destruição completa, tá? E vamos ver o final do verso, olha só. E foi dada autoridade, então, a esse cavaleiro, né? Para fazer o quê? Destruir a quarta parte da terra. Pessoal, aqui vem um conceito profético, tá? Nós vamos, daqui para frente, encontrar várias vezes, e 1/3 da terra foi afetado, e 1/3, e 1/4 da terra foi afetado. Aí as pessoas vão lá e começam, quantos habitantes tem a terra? 1/3. então foi destruída 522.325. Não é esse o conceito, tá? O conceito, quando você ouvir 1/4, 1/3, significa assim, foi uma parte significativa, mas não todos, tá? Não foi destruído tudo. A Igreja Católica, ou a Igreja Medieval, afetou grandemente as pessoas com morte, destruição do ponto de vista de doutrina religiosa, de alimento espiritual? Sim, tá? Ela ensinou que as pessoas se referissem a um padre e não que olhassem para Jesus. Ela obliterou o santuário, o trabalho de Jesus no céu e colocou os seus serviços místicos na terra no lugar, tá? O que mais? Um monte de coisa. Em vez de você orar direto, você pede ajuda aos santos, especialmente Maria, que está lá no céu com Jesus. E aí vai toda uma complicação de doutrinas que foram introduzidas, tá? O que acontece? Isso levou à morte espiritual, né? E como consequência, olha o aspecto social, a morte física também. Por quê? Vocês sabiam que teve um ano que a Igreja Católica decretou mais de 100 feriados religiosos, e nos feriados religiosos não se podia trabalhar? Imagina período feudal, em que você tinha os nobres nos seus castelos, mas as pessoas viviam ali nos seus barracos, nas suas cidadelas ali, né? E tinham que cultivar o seu alimento para subsistir. Imagina 100 dias de feriado, você não podendo trabalhar. Como essas pessoas sobreviviam? Entenderam o ponto? E o que acontece? Olha só, vamos na progressão que está dita aqui na Bíblia. Vamos ler aí no texto. Sobre uma parte da terra, mas não toda, por isso que fala a quarta parte, o que? A espada, depois a fome. Isso. Quem está com a tradução já de peste ou pestilência, está correta no sentido hebraico, tá? Algumas Bíblias, inclusive a minha, tem a palavra mortandade. Então, morte com mortandade. É que essa palavra, ela tem a tendência no Velho Testamento de indicar pestilência, tá? Ou seja, morte através de pestilência. E por último, as feras. Olha só, vamos encadear. São 4 instrumentos de morte, não são? Primeiro vem a espada, com a guerra. Mata as pessoas e destrói as colheitas, tá? Destruindo as colheitas, vem a fome. Você não tendo do que se alimentar, você fica enfraquecido, fica doente pelas pestilências, pelas pestes. E se você está tão enfraquecido e doente, você é alvo fácil das feras. Perceberam o encadeamento que tem? Tudo no sentido de, do ponto de vista espiritual, morte, não tem alimento. Os padres, tá, há relatos que nas missas não se abria a Bíblia de forma alguma, não se falava de assuntos religiosos, se falava de lendas, visões, tá? Coisas místicas, ok? Ou seja, alimento zero, tá? E ao mesmo tempo, o controle, né, desse ambiente feudal, em que as riquezas ficavam concentradas na mão dos seus senhores, e as pessoas passando fome, e as guerras de conquista entre um feudo e outro, levavam a isso que a gente leu aqui, tá bom? As cruzadas
no final, numa parte mais final disso aqui, mas sim, estão nesse período. Foi justamente no período dos papas aí que foram executadas as cruzadas. Mas lembra que aqui não está falando de guerra, né? Então o conceito aqui social e religioso é desse de fome e morte, né? Quinto selo. Agora nós terminamos a série dos primeiros 4 cavalos, tá? Agora é diferente. Vamos ler então o quinto selo, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muito bem. E agora complicou, né? A gente sempre falou aqui, ixi, olha, na morte você está um sono, né? Você está dormindo. Agora um próprio texto bíblico vem e fala assim, que abriu o selo e foi visto a alma daqueles que foram mortos debaixo do altar. E aí, como é que a gente sai disso? Pessoal, primeiro ponto, tá? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Qual é esse altar? Não tem uma indicação, tá bom? A tradição hebraica dizia que, porque naquele altar de fora do tabernáculo, que era o altar de holocausto, onde era morto o cordeiro, o que se fazia com o sangue do cordeiro? Se depositava ao pé do altar, tá? Antes de levar o sangue com as especiarias para dentro do tabernáculo. Então se criou uma tradição, não é bíblico isso, mas se criou que as pessoas estariam representadas, as pessoas mortas estariam representadas como estando no pé do altar, embaixo do altar, tá? Mas veja, isso é uma tradição hebraica, ok? Não é dito que altar é esse. E eu vou perguntar para vocês, quantas pessoas morreram ao longo dos séculos? Tá bom. Qual é esse altar que consegue captar e receber todas as pessoas ali embaixo? Vocês percebem que isso é uma coisa que não se coaduna com a realidade? Vou citar um exemplo da palavra de Lázaro, o rico e Lázaro, tá? E diz que Lázaro morreu e foi juntado no seio de Abraão. Como assim? O que é o seio de Abraão? Todos os que morrem, que eram fiéis, eram juntados ao seio de Abraão. Qual é o tamanho do seio de Abraão para receber tudo? Vocês percebem que não tem nexo? Tá? E nós sabemos que não é para ter mesmo, no sentido de realidade. Nós estamos falando de uma visão com 4 seres viventes, com cara de boi, águia. Isso é símbolo. Tá? Tudo que nós vimos até agora, eu não vi nenhum cavalo cor de cloro passando com a morte cavalgando. Alguém de vocês viu aí? Pelo menos em Brasília não passou. Tá? É símbolo. Ora, se nós estamos num texto simbólico, claramente simbólico, como é mostrado aqui, isso é mais um símbolo. Tá bom? E outra coisa, né? Como que a Bíblia se refere ao sangue de Abel? Ele continuava o sangue de Abel clama, né? O sangue do teu irmão clama pela morte. Então o sangue estava clamando ali mesmo. Vai, o sangue fala? Né? Então assim, o aspecto é uma representação simbólica daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e eles estão embaixo do altar, e eles são manifestados, se manifesta aí, uma impaciência deles. Tá? Vamos ler o verso 10? O que eles estão clamando ali embaixo do altar? Capítulo 6, verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Claro, pessoal, depois da Idade Média, quantos foram os mártires? Eles clamam, o sangue deles clama a Deus por justiça, né? E eles se mostram aqui impacientes, né? Porque Deus não está ainda executando a vingança contra aqueles que os mataram, tá? Então percebo que é uma continuação dos aspectos que nós estamos vendo aqui. Olha, eles foram mortos pela palavra de Deus, por crerem, por seguirem a palavra de Deus. Que injustiça tremenda é essa, né? Eles clamam por justiça. E o que é dito, então, a eles no verso 11? É uma casa deles, foi dada uma escritura, que eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus servos, seus irmãos que foram
Agora aqui está fácil, né? Se eles recebem uma vestidura branca, significa o quê? E o símbolo do branco? Pureza. O nosso caráter é puro. Todos nós essa semana conseguimos não cometer nenhum pecado, certo? Por isso que nós estamos aqui na igreja, perfeitamente santos. Pessoal, as nossas roupas, agora vocês estão com roupas bonitas, mas nós somos representados diante de Deus com roupas todas rasgadas e sujas. É assim que Deus nos vê, se não for por intermédio de Jesus. Quando Jesus se interpõe, por isso que ele é o nosso propiciatório entre Deus e a lei, aparece Jesus para nos escudar, né? Se nós recebemos o caráter de Jesus, isso é representado na Bíblia como você recebendo vestimentas brancas. Lembra de novo do casamento, só podia entrar no casamento aqueles que tinham uma roupa especial. Aquele que não tinha roupa foi expulso, porque representa, para o céu você tem que ter o mesmo caráter de Jesus. Então aqui está dizendo para eles, olha, recebam essas roupas brancas, vocês conseguiram ter o caráter, vocês absorveram a salvação de Jesus e foram transformados, né? Esse é o conceito que está colocando. Agora, aqui o ponto é o seguinte, receberam a roupa branca, agora fiquem calminhos, repousem, porque ainda tem um número determinado de pessoas que precisam morrer. É esse o sentido do texto? Mas o conceito, repare a sutil diferença, tá? Uma coisa é eu falar assim, olha, Deus tem um número pré-determinado de pessoas que vão morrer, então tem que esperar cumprir esse número. Isso é uma coisa. Tem que manter a meta. Qual que é o outro conceito? Deus ainda precisa reivindicar o seu caráter, ou vindicar o seu caráter. Então, mais pessoas ainda vão morrer, porque Satanás continua furioso. Tá? Então, esperem, deixem que, no momento certo, Deus vai vindicar o seu caráter. Tá? Esse é o conceito que está colocado aqui. Nós sabemos que não há predestinação. Tá? É um outro termo que a gente não vai ver em detalhe hoje, porque não é objetivo, tá bom? Mas quando a gente chegar nos 144 mil, nós vamos precisar desse conceito, tá? Porque algumas pessoas acham que 144 mil é um número literal. Olha, se for um número literal, Deus está predeterminando o número daqueles que vão estar vivos quando Ele voltar. Mas isso é discussão para a semana que vem. Tá bom? Hoje é importante a gente só saber que foi dito a eles que a justiça de Deus viria no tempo certo. Tá? Deus faria justiça, mas no tempo certo. Ok? Verso 12, sexto selo. E até moderna, sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como sacos de silício, e a lua tornou-se como sangue. Muito bem. O sexto selo tem uma característica diferente. Tá? O sexto selo passa a ser uma representação realista. Né? Por quê? Nós sabemos isso porque esses eventos iniciais aqui já aconteceram. Tá? Nós estamos aqui no tempo, o sexto selo, ele na verdade, ele se abre em que data? Quando fala que terremoto vocês acham que é? 1755. A gente, então, o sexto selo, ele é aberto efetivamente, por causa dessa indicação, em 1755, quando ocorre o terremoto de Lisboa. Então, veja o encadeamento aqui. Tem o terremoto, depois vem o quê? O sol, terremoto, 1755. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, 1780. Tá bom? Finalzinho da Idade Média. Depois, as estrelas do céu caíram pela terra, verso 13. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus filhos verdes, 1833. Tá bom? Então, esses eventos já são eventos proféticos mesmo. Além do mais, nós temos aí Mateus 24 e 29. Quem pode ler? Jesus fala esse mesmo texto, com uma exceção. Reparem lá. Mateus 24 e 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Depois de que tribulação? Se você for ver a referência, é a tribulação que se refere à Idade Média. Tá? Então, veja só, depois da tribulação, aí ele lista, o sol se escurece, a lua e as estrelas caem. O que faltou aí?
Porque o terremoto terminou ainda antes, tá? Estava na Idade Média ainda. Lembre-se que esses eventos aqui, eles ocorreram já no finalzinho da Idade Média, por isso que é o depois daqueles eventos, tá? Nós estamos falando de 1780, escurecimento. Nós consideramos tecnicamente que a Idade Média terminou quando o Papa foi preso, mas na verdade, um pouco tempo antes, toda a perseguição já tinha arrefecido, tá bom? É como eu explico sempre para vocês aqui, a gente elege datas como referência para a gente. Mas, por exemplo, a independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822, né? Como eu brinco, Dom Pedro levantou naquele dia e falou, hoje eu vou fazer a independência. Não, tem uma série de eventos que ocorreram antes e depois, mas a gente põe o 7 de setembro como uma referência. Então, o fato do Papa ser preso naquela data não significa que ali efetivamente terminou a Idade Média, tá? Significa que já vinha num processo arrefecido os conceitos. O iluminismo já estava surgindo, uma série de movimentos já estavam acontecendo, tá bom? Por isso que Jesus falou, depois daquela tribulação é que vem o escurecimento do sol. No texto de Apocalipse tem o terremoto antes, que ocorre antes, ali no finalzinho da Idade Média, tá bom? Muito bem. Mas, então esses eventos, vocês já conhecem, a gente não vai se deter neles hoje, né? Mas vamos para o verso 14. E o céu retirou-se. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tá bom, agora eu faço a pergunta para vocês. Onde nós estamos no sexto selo? Eu já estou dando uma dica, nós estamos no sexto selo. Onde nós estamos? Ou seja, qual verso que nós estamos? Sexto selo. Hã? Alguém viu o céu se recolhendo? Não pode ser no 14. É entre o 12 e o 14. Entre o 13 e o 14. Nós estamos bem no meio, tá? Você pode até fazer um risco aí e desenhar um homenzinho aí. Vocês estão no meio, todos nós, tá? Até o verso 13 já aconteceu, os eventos proféticos, tá bom? O 14 ainda não. O 14 é futuro, graças a Deus, né? E nós ainda estamos no momento de graça. O senhor vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho? Nós não sabemos, né? O que Jesus falou? Dia e a hora, ninguém sabe. Tá vendo? O que acontece no 14? Olha lá. Por que o céu recolhe-se como um pergaminho? A gente tem que entender como era visto o céu no passado. Eles não tinham conhecimento completo no tempo de João. Como é que eles imaginavam que era o céu? Era uma abóboda espessa, como se fosse um material que você não consegue passar, entendeu? Por isso que a profecia demonstra, na forma de como João viu, o céu se abrindo. Ele se abre para quê? Para escancarar os homens diante da presença de Deus, que vocês vão ver que vai mostrar Deus voltando aqui, Jesus e Deus voltando, tá bom? Então os homens agora não têm mais a proteção do céu, tá? Eles estão expostos, nus diante de Deus, com os seus pecados, os ímpios, tá bom? Os salvos, claro que estão com as vestes brancas de Jesus. Então vamos ver a parte final aí, o que acontece, verso 15 e 16. Desde a terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do homem. Que cena é essa, pessoal, que está sendo descrita aqui? Volta de Jesus, tá? Então, claramente aqui, vocês veem no verso 15 uma descrição de todas as camadas sociais da época de João. Ali, ó, os ricos, né? Tudo bem, rico tem hoje também, mas os grandes, os comandantes, né? Típico da época de João ali, os poderosos, todo escravo e livre, ou seja, todas as camadas sociais estão descritas aqui. E a referência aqui, porque são eles que dizem, cair sobre nós montes e rochedos. Então a referência é que todas essas camadas são de ímpios. O que está dizendo aí? Não importa se você é rico, se você é escravo, se você é pobre, se você é branco, preto, amarelo,
qualquer, não importa. Se você não estiver protegido pelo sangue de Jesus e a veste branca, você vai sofrer e vai clamar isso aqui no final também. Então aqui é a descrição dos ímpios. E o que eles dizem? Reconhecendo aqui a grandeza de Deus nesse momento. Na verdade, eles estão aterrorizados pela grandeza de Deus. Veja, aqui eles estão aterrorizados. Eles não querem nem olhar a face de Deus, porque o céu se abriu e eles veem Deus, né, Jesus voltando com todos os milhares de anjos, com aquela glória imensa. Eles estão aterrorizados com aquilo, eles não querem enfrentar aquilo ali, porque eles sabem que eles têm culpa. É uma série interessante, pessoal, porque hoje a gente tem, se acontece um evento desse, o pessoal vai lá glorificar, né? Qualquer coisa que acontece, qualquer evento, a população não quer tirar. Aqui eles fogem, eles querem desaparecer. Vai ter muita coisa para acontecer entre esses dois versos que não está escrito aí, para eles chegarem nesse temor, os grandes, os poderosos chegarem nesse nível de temor, então vai ter uma... Mas você entende que eles só fogem de Deus porque eles são ímpios? Eles são categorizados como porque ímpios. sofreram alguma coisa antes disso, só por causa disso, para reconhecer isso. Não importa assim o que eles sofreram, o fato é que eles estão fugindo de Deus. Só foge de Deus quem é pecador. Se você não teve os seus pecados limpos pelo sangue do Cordeiro, você vai fugir de Deus. Tá? Qualquer um de nós aqui, se desgarrar da verdade, se não se agarrar à salvação através de Jesus, nesse dia nós vamos fugir também. Isso aqui é um alerta imenso para cada um de nós aqui. Tá? Nós devemos olhar isso e não querer estar aqui como um desses que foge. É esse o alerta da Bíblia. Né? E o que mais? Além de cair sobre nós, escondei-nos da ira, olha o detalhe da frase: escondei-nos da face, daquele que se assenta sobre o trono, que nós já vimos uma referência como sendo Deus. 2, da ira do Cordeiro. Opa, são duas pessoas, certo? Isso é confirmado no verso 17. Vamos ler o verso 17. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Deles, no plural, tá? Agora olhem no detalhe, eu vou só adiantar uma frase para a gente não perder o contexto. Capítulo 8, verso 1. Olha o que está falando aí. 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Tá bom, a gente vai estudar isso aqui depois, mas só vou adiantar. Por que houve silêncio no céu? Veja que o sétimo selo é depois do sexto. O sexto é a volta de Jesus. Ninguém ficou lá, né? Por que houve silêncio no céu? Todo mundo desceu. Veio recepcionar Jesus. Pronto, entendeu? Santo desceu. O Espírito Santo está onde? Já está aqui. Ele já faz o trabalho na terra, então ele é representado como estando entre nós. Jesus falou, vou enviar o Consolador, tá bom? No momento que está ali, na volta de Jesus, nós vimos que voltam os dois, Jesus e Deus, e os anjos naquele cortejo. Não tem ninguém no céu, tá? Perceberam? Simples assim. Agora vamos entender depois o aspecto da meia hora aí, tá? Não é para hoje isso aí. Pessoal, tranquilo até aqui? Deu para compreender? Deu. Então vamos orar.